Então ela está acostumada. Não. Não é, mãe. Cara, a rádio não vem não? Mãe, quando a pessoa quer vir, vem. Ninguém tá indo buscar, não. Fiquemos de pé. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, grandioso e majestoso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais este domingo, início da semana, que nós temos a oportunidade de nos reunirmos neste lugar para cultuarmos ao Senhor e darmos prosseguimento ao estudo da Tua Palavra aqui em Apocalipse. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha estar em nosso meio, receber o louvor e a adoração e nos ensinar neste lugar. Visita também todas as pessoas que estão nos acompanhando através da internet, a todos, meu Senhor querido e amado, que estão na Tua presença e aqueles que também não estão. Alcança esse povo, salva, liberta, transforma e cura para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus também lhe peço, olha para nós com misericórdia, perdoa todos os nossos pecados, todos os nossos erros, falhas e faltas. Lava-nos e purifica-nos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tira o impedimento, tira toda a falta de atenção, abate o poder das trevas contra as nossas vidas e nos garante a bênção e a vitória para nós que aqui estamos e para aqueles que nos acompanham, porque o Senhor não é somente Deus de perto, mas também é Deus de longe. Age em nossas vidas e derrama as Tuas bênçãos sem medidas sobre nós, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou alcançamos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Enche-nos do Teu Espírito Santo e não deixe que o maligno arrebate de nós a palavra do Senhor lançada aqui neste lugar. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino da harpa cristã de número 24. Fica aqui, vai de mim, você está calado. Tem criança. Vai chamar a vida. Olha, 24. No Pentecoste, Pode deixar pra sucedeu o que Jesus falou, pois de lá do céu um vento soprou, que veio a casa.
espirituais de Deus, eles vêm como em fogo. Você pode observar que em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, quando os dons espirituais desciam, as línguas vinham como que em forma de fogo. Então, nosso Deus, a Bíblia diz em Hebreus que o nosso Deus é um fogo consumidor, labaredas eternas, né? Também diz o texto que Deus faz dos seus ministros, os anjos, labaredas, né? São partes de fogo. Então, os dons, eles vêm em forma de fogo. E o Senhor, nós quando louvamos a Deus, pedimos a Ele para nos inflamar com esse fogo. Que o fogo de Deus, ele purifica e queima todo mal. Vamos louvar a Deus ainda, cantando o Milagre Cristão, de número 15.
Ali começou a libertação de toda a humanidade, mas na vida de todo aquele que nele crê, para que tenha vida e vida eterna. Vamos cantar o hino da harpa cristã 116, Livre Estou. Versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura do texto do qual estamos estudando. Abra aí em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, vou assistir a parte 2 desse capítulo 13. A parte 1 foi do versículo 1 ao 10, a parte 2 se inicia no versículo 11 e vai até o versículo 18. Essa é a parte 2 do nosso estudo de hoje, do capítulo 13 de Apocalipse. E o texto deste versículo diz: a besta que subiu da terra. Estudamos na aula passada a besta que subiu do mar, da qual é o anticristo.
E agora vamos estudar a outra vez, que é aquela que subiu da terra, na visão de João. Isso ainda irá acontecer. Vamos lá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então, isso será visto pelos seres humanos. Isso não é algo espiritual, isso vai ser físico. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Essa aqui é a que vem da terra, ela faz os sinais com o poder da primeira besta, que no caso é o anticristo, a primeira. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Então essa segunda pede para fazer uma imagem para a primeira, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Veja bem, fazer uma imagem e essa imagem vai falar. Coisas extraordinárias vão acontecer e Deus vai permitir Satanás fazer tudo isso. Porque como está escrito aqui, o poder emana de quem? Do dragão. A imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então quem não quiser adorar o anticristo, essa imagem do anticristo, será morto. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Então aqui quem estiver na terra e aceitar a marca da besta, essa aqui, na testa e na mão direita. 17. Para que ninguém, então quem não tiver a marca, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quem não tiver a marca nem na testa nem na mão, não compra e não vende, morre de fome. Então o povo vai vender a sua alma ao anticristo, a imagem da besta, para ter o nome da besta, do anticristo, na testa, ou na mão, ou na testa e na mão, o número. 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ó Deus amado e querido, neste momento te agradecemos pela leitura do texto ao qual fizemos e iremos dar prosseguimento ao estudarmos. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que seja fácil a compreensão, porque se o Senhor não promover esta compreensão clara da palavra do Senhor, a palavra mesmo sendo explicada não é entendida pelo ouvinte. Mas eu peço que seja possível o ouvinte, além de estar ouvindo, entender. Quem for surdo, quem não ouve, que haja um milagre e passe a ouvir. Quem for cego, haja um milagre e passe a enxergar. Em nome do Senhor Jesus, trabalha na vida do povo que nos acompanha, para que então, meu Senhor, eles possam te seguir e se render ao Senhor para não passar por este momento aqui do qual muitos serão provados e cairão, porque não estarão entendendo a palavra do Senhor. Mas como está escrito, quem tem sabedoria, calcule. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. Não nos deixe cair nesta tentação. Não deixe que fiquemos para passar por estes problemas, mas prepara-nos para poder estar junto com o Senhor para sempre. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Quer ter um líquido? Sem dúvida. Ai, ai. Louvado seja Deus. Então vamos lá.
nós podemos entender. Hoje nós estamos na segunda parte do estudo. A primeira foi o início do versículo 1, no capítulo 13, até o versículo 10, falando da primeira besta que subiu da Mar. qual a parte A do mar? segunda? A primeira é do mar, a segunda da terra, não é isso? Então vamos lá. A besta que subiu da terra, que é a que nós estamos estudando hoje, capítulo 13, do versículo 11 a 18, João nos relata que viu subir da terra outra besta, está lá no versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Então vamos lá. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Assim, ela era menos assustadora em aparência do que a primeira besta. Presta bem atenção. Isso aqui são demônios que estão no inferno. Quem lembra aqui que estudamos que o anjo vai entregar uma chave para que o poço do abismo seja aberto e demônios que nunca subiram na terra, como vão subir? Lembra? Então, estes demônios que vão usar, por isso que o texto diz, falava como o dragão e o poder emanava do dragão. Isso aqui é Satanás dando poder. Esses demônios subirão do abismo e vão entrar nessas pessoas. Aqui nós estudamos que sobe do mar o anticristo. Quantas cabeças? 7. Esse demônio vai entrar no anticristo, no homem, e vai fazer grandes sinais. Mas existe outro demônio que vai entrar neste outro ser humano aqui. É um ser humano aqui. Este ser humano, o texto mostra que ele vem da terra. Então vamos lá, o anticristo vem do mal, ou seja, ele vem dos povos, das nações. Lembra? Capítulo 17 mostra para nós que o mar é a representação de nações e povos. Não é isso? Então o anticristo vem do meio de pessoas. Ele não vem do céu, nem vem do inferno. Mas o espírito maligno, 7 cabeças, o demônio, virá sobre o anticristo. Primeira parte. Hoje nós vamos estudar a segunda, que fala da outra besta, da outra pessoa. Eu expliquei aqui das outras vezes que a besta, no mundo espiritual, é exatamente um animal feroz, indomável e que não é domesticável. Lembra disso? Então, não se curva, não obedece, não se sujeita, não aceita repreensão. É um animal feroz e que ninguém doma ele, não é isso? Então, no mundo espiritual, ele é desse jeito. Ninguém o doma. Ele se entrega ao próprio Satanás. Por quê? Porque esse espírito vem de Satanás para essa pessoa, porque essa pessoa não se curva diante de Deus. Então, ela nasceu nessa terra como ser humano e vem sobre ela o poder demoníaco, do qual quem está dando autoridade é Satanás para usar ela. O Senhor Jesus veio como homem, sim ou não? Sim. Mas quem deu-lhe o poder para operar sinais aqui na terra? Deus. Deus, o Pai. Agora o anticristo também é um homem. A besta que sobe da terra é um ser humano. E quem é que dá poder para ele? O diabo, que é o dragão, a antiga serpente. Então, nós vamos ver aqui essa outra besta. Vamos continuar aqui na apostila. Assim ela era menos assustadora em aparência do que a primeira besta. Carpenter, que é um comentarista, faz esta aplicação geral. Todos os que usam seu conhecimento, sua cultura, sua sabedoria, para ensinar as pessoas de que não há nada digno de adoração, salvo o que podem ver, tocar e provar, estão agindo de acordo com a segunda besta. Então preste atenção. Ele vai mandar criar uma imagem, não é isso? Para quê? Para essa imagem ser adorada. Então isso é o símbolo da idolatria. Tudo isso que Deus detesta, das quais está escrito em Apocalipse, idólatras não entrarão no reino de Deus, feiticeiros não entrarão no reino de Deus, essas coisas que Deus detesta, Deus odeia contra a vontade de Deus, o diabo vai fazer. Quem conhece a palavra sabe que esse caminho é furada, esse caminho não está certo. É o caminho largo, vai levar para a perdição. Quem não conhece a palavra vai dizer assim, eu vou morrer de fome. Eu vou deixar de comercializar os comerciantes? Vou nada. Eu vou me vender e aí eu vou ser próspero na terra. Eu quero é viver. Só que o Senhor Jesus disse, quem amar sua vida por amor do mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, vai achá-la. Como assim? Quem morre por causa do Senhor Jesus Cristo, quando é atacado, diz assim, como vai acontecer.
O que nós lemos aqui? Ó? Vou ler aqui com vocês o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quando Nabucodonosor fez a imagem dele, aquela estátua, né, que Daniel viu, ele disse assim: todos se curvem e adorem a minha imagem. 4 que subiram com Daniel, né? Era 3 mais Daniel, 4. Daniel, nesse momento, não estava lá, porque Daniel já havia sido poupado. Ele estava entre os palácios dos príncipes. Mas os outros 3 estavam na outra parte. E aí Nabucodonosor disse assim: esses 3 aí não adoram não? Sadraque, Mesaque e Abednego não me adoram não, nem a minha imagem? Eles disseram: o rei, eles são judeus lá e eles aí não se curvam não, eles são monoteístas, eles só adoram um Deus, Deus deles. E ele disse assim: bom, eu vou dar mais uma oportunidade. Ao som dos pífaros, ao som dos instrumentos, vocês adorem a minha imagem. Se vocês não adorarem, eu vou lançar vocês lá na fornalha de fogo ardente. Eles disseram assim: nós não vamos fazer isso não. Se o nosso Deus quiser nos livrar, bem, e se não quiser, não vamos adorar mesmo assim, a gente não tem medo. Nós não temos que lhe explicar nada sobre esse negócio, nós adoramos somente a Deus. Isso é fé. É a vida em Deus, porque sabe que Deus é que concede a vida. Ele dá e tira. A salvação é assim, pode perder a vida aqui agora, você vai, sua alma vai para o céu. E quando for o dia do arrebatamento, você vem buscar o corpo que você deixou aqui por um tempo, para levar ele em glória para o céu, assim como o Senhor Jesus levou o corpo dele em glória. Tudo que foi criado por Deus, quem é salvo não deixa na terra. E aquele povo que morreu ímpio, também no dia do juízo final, vem ressuscitar nos seus corpos. Não é reencarnar, é ressuscitar nos seus corpos, para que os corpos sejam preparados para também serem lançados, não no inferno, mas no lago de fogo e enxofre. Então o paraíso só tem almas, o inferno só tem almas. E quando for o final, na Nova Jerusalém, corpos glorificados. No lago de fogo e enxofre, corpos preparados para queimarem e arderem para todo sempre. E a terra, nada pode ficar nela. Deus vai modificar ela toda e vai deixar como está escrito, né? A terra ela é redonda ou quadrada, gente? Redonda. E aí a cidade de Jerusalém é redonda ou quadrada? Quadrado. Ela é quadrada. Aí eu te pergunto, como é que você pega uma cidade quadrada e encaixa no globo? Tem como? Não. Mas Deus vai preparar a terra para a cidade de Jerusalém, que vem do céu, encaixar na terra. Por isso que ela vai ter que ser refeita. Por isso que o apóstolo Pedro disse que os céus se desfarão e se enrolarão como fogo. Então Deus vai destruir e reconstruir ela, para que então a Nova Jerusalém consiga se encaixar no planeta Terra, porque ela desce do céu. Agora vamos ver aqui uma coisa importante no versículo de número 11, mais um comentarista. Mas embora se parecesse com um cordeiro, que é um carneiro, ela rugia como o dragão. O comentarista Sincox diz: sem dúvida a visão óbvia está certa. Essa besta se parece com Cristo, mas age como Satanás. Essa segunda besta parece que pode claramente ser identificada como o falso profeta. Então vamos lá. A primeira besta que vem do mar é quem? O anticristo. A que vem da terra é o falso profeta. Olha só como é que funciona a tríade satânica na terra. Tem a tríade satânica no inferno e tem a na terra. A do inferno é Lúcifer, que é o rei Léo em hebraico. Lúcifer é um nome latino que aparece na Vulgata Latina. Ele, como líder e comandante, ele tem outros 2 para poder ajudá-lo a formar a trindade satânica. Nesses 2, ele tem um deles, é o Beelzebul, né, que eles falaram assim: Jesus expulsa o demônio por Beelzebul. Então Beelzebul é o outro, que é o segundo lá junto com Lúcifer. E o outro é o que nós temos escrito aqui na Bíblia Sagrada, que é chamado de Abaddon ou Apolion. São 2 nomes, um hebraico e o outro grego, mas para o mesmo espírito. Então lá no inferno é Lúcifer, Abaddon, que é o mesmo Apolion, e Beelzebul. Agora, por que ele faz isso? Porque Deus é trino também. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. O Pai, o Criador, não é isso? Cristo cria as coisas que o Pai ordena que haja. A Bíblia diz que sem Jesus nada que foi feito se fez. Então sem Ele não existiria nada. Jesus é Criador junto com o Pai.
Aí vem o Espírito Santo que também estava na criação, dando forma para a terra, não é isso? A terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, então da água surge terra. Então, os três trabalham num projeto criacional. E eles criam de quê? De alguma coisa? Não, do nada. Não existe nada, eles criam. Faz existir o que nunca existiu. Então, como Satanás vê que Deus é três, lá vai ele também com três no inferno e bota para a terra. O Senhor Jesus veio em carne, sim ou não? Sim. Aí o que Satanás faz? Vamos lá, tem que ter um representante de Satã na terra, não tem? Então Satanás está no inferno e ele dá poder para um homem. O nome desse homem besta é o anticristo, ou seja, aquele que vem e luta contra Cristo, contra Deus. Está lá na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, se você puder e quiser conferir, eu vou estar lendo este versículo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 3 e 4. Vamos ver como é que ele age na terra com relação ao pensamento e intenção de Satanás na vida dele, o anticristo, que também é um ser humano. Assim como Cristo veio como homem, ele também virá como homem esse anticristo e o espírito de Satanás estará ali. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é quando a pessoa abandona sua fé em Cristo. E se manifeste, olha aqui cidadão, o homem do pecado, vírgula, o filho da perdição. Olha os nomes que ele tem. Homem do pecado, filho da perdição. O que ele faz? O qual se levanta, qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o negócio dele é tomar o lugar de Deus aqui na terra. Mas ele falou aqui, o apóstolo Paulo, pela revelação celestial, a revelação do céu de Deus, que este homem, ele com o poder de Satanás, que ele é chamado homem do pecado, né, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então ele vai se levantar contra a Bíblia, sim ou não? Sim, porque a palavra de Deus diz que Deus deve ser adorado. Então, contra tudo que se adora, ele vai mandar extirpar, destruir, tirar de biblioteca, tirar tudo Bíblia Sagrada, como fizeram numa época aí na revolta da Guerra Mundial, né, onde Adolf Hitler, ele juntamente com outros, mandaram fazer uma perseguição e queimar todos os tipos de literaturas que falavam sobre Deus, né, justamente porque ele era contra os judeus, não é isso? E ele mandou ali matar os 6 milhões de judeus asfixiados pela raiva que ele tinha da parte do povo de Deus, o povo judeu. Agora, é uma coisa interessante que o texto aqui também diz que ele se assentará no templo de Deus. Quer dizer então que haverá um templo. O templo que existia era em qual cidade? Jerusalém. Então Jerusalém vai ter um novo templo. E quem vai sentar lá não vai ser Cristo, vai ser quem? O anticristo. O anticristo. Porque ele se opõe, ele é contra Deus. Então o anticristo vai sentar lá e vai ser adorado. Ele vai ser adorado, porque ele vai enganar as pessoas. Não está escrito aqui em Apocalipse 13, ó, versículo 13, olha o que diz aqui, ó. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer o céu, a terra, à vista dos homens. 14. E engana os que habitam na terra com sinais. Então ele vai enganar muita gente. O povo de Deus vai construir um templo para Deus. E quem vai se assentar não vai ser Deus. Vai ser o anticristo. Que vergonha, né? Que triste. Não aceitaram o Cristo que veio para a sua nação. Rejeitaram e vão aceitar o que vem contra Deus. Quem vai estar no domínio de tudo isso, para dominar todo este povo, vão ser os povos árabes, os muçulmanos. Aquelas pessoas que são da tribo de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão com a escrava de Sara, chamada Agar. Então, esse povo vai dominar o povo israelita. O povo israelita vai sofrer, por quê? Porque rejeitou o Cristo verdadeiro, dizendo, o sangue dele caia sobre nós. A culpa, se realmente nós somos culpados, então que essa culpa que lançamos sobre ele venha sobre nós.
Até hoje só tem guerra para os judeus, porque rejeitaram Cristo e ainda falaram essa besteira, que o sangue dele inocente vem sobre nós se ele for inocente. E até hoje o povo está morrendo e está em guerra. Então tudo isso é consequência de atitudes desastrosas e mal pensadas, que não foram deliberadas, não foram refletidas. Vamos continuar aqui. Capítulo 16, versículo 13. Vamos ler o capítulo 16, versículo 13, para vermos que parece aqui, a interpretação que temos dessa segunda besta é o falso profeta. Capítulo 16, versículo 13. Diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Aqui ele já aparece como falso profeta, não como a segunda besta. E da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Gente, vai ser, por isso que eu disse para vocês, demônios vão entrar nos corpos deles, tanto no anticristo quanto no falso profeta, porque da boca deles saem espíritos. Da boca deles saem maldições, saem pragas. Eles têm autoridade. Por quê? Porque a autoridade que vem deles é demoníaca, é satânica, é de Satanás. Satanás, o povo diz assim, Satanás não tem poder de nada não, Satanás não pode nada. Gente, diante do poder de Deus, é claro que o poder de Satanás é inferior. Porém, aqui, nessa época, Deus vai permitir Satanás fazer coisas que ele ainda não fez. Esses demônios que estão amarrados lá no inferno, trancados, nunca subiram na terra. Desde quando eles caíram do céu e foram para lá, eles estão lá, eles não subiram à terra para fazer o mal, mas Deus vai permitir um tempo para eles virem fazer desgraças na terra. E o povo bobo vai ver os espíritos, não, vai ver pessoas usadas por esses espíritos e vão dizer, isso aí é Deus, não é Deus. É um Deus estranho, não é o verdadeiro. E o povo vai adorar. Então o que Deus vai permitir? Que a idolatria, que o feitiço e que o engano que vem da mentira esteja sobre a terra. E a igreja ele retira. Porque o seu Santo Espírito vai deixar com que o povo se embriague nos seus próprios pecados. Então nós estudamos a palavra, aprendemos e colocamos em prática para não passar por isso aqui. Porque quem ficar só compra e só vende, e se você não comprar e nem vender, você nem comercializa, ganha dinheiro e nem compra para comer, para sobreviver. Esse povo vai morrer. Na época da grande tribulação, muita gente vai morrer. Vai morrer de fome. Vai ter gente matando outras pessoas para poder sobreviver. Vai virar uma carneficina aqui na terra. E tudo por quê? Porque rejeitaram a vida que está em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. Exerce todo o poder, ou seja, a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. No versículo 12. Capítulo de número 13, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ela faz grandes sinais, quem é a besta, a segunda besta, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Isso está no versículo 13. Como foi o caso de Elias. Elias era profeta, sim ou não? Sim. Sim. Elias pediu para Deus descer fogo do céu? Vamos ler isso? Primeiro livro dos Reis. Por isso que a segunda besta é falso, mas é profeta, mas é falso. Por quê? Porque ele fala mentiras? Não, ele é falso porque ele não vem de Deus. De Deus vem a verdade, do diabo vem a falsidade. Primeiro livro dos Reis. Assim como Elias era profeta de Deus, aí o diabo coloca um profeta na terra. Mas qual é o nome desse profeta? A Bíblia não revela, o povo vai ver. Quem tiver aqui verá. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 38. Às vezes as pessoas chamam os versículos de versos. Não, verso só se usa em salmos. Salmo não tem capítulos, então salmo tem números. No lugar de capítulo se fala número. Número 1, número 2, número 10, número 20, 50, Salmo 91, número 150, número 100 e assim vai. E aqueles versículos são o que então? São versos. Por quê? Porque eles são poemas adaptados à música. A palavra salmos, terlim, significa louvores. E no louvor você tem o refrão e as estrofes. As estrofes seriam os versículos, então chamamos de verso.
Agora, o resto da Bíblia não é verso, igual o povo tem de mania de dizer, é bonito falar é verso. Não, é versículo. São trechos dentro dos capítulos. Capítulo 18, versículo de número... Está todo mundo aí já? 38. Quem pode ler para mim o versículo 38? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Muito bem. Agora, quem foi que fez cair esse fogo? Quem foi que orou para pedir o fogo? Vamos para o versículo 36. Vamos ver o nome do cidadão aí. 36. Isso. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, quem pediu para descer o fogo do céu foi quem? O profeta? Elias. Elias. E aí o fogo desceu ou não desceu? Mas quem foi que mandou o fogo? Deus, muito bem. Então, o texto diz aqui no capítulo de número 13 que esse falso profeta também vai ter autoridade para descer fogo de onde? Olha que interessante. Mas é do céu de Deus? Não. São quantos céus que eu falei? 3. 3. Deus está em qual deles? Terceiro. No terceiro. Esse fogo vem de qual? Do segundo, porque nós estamos no primeiro céu, não é isso? Nós estamos aqui na terra e temos o primeiro céu. Os espíritos, Paulo diz que estão no segundo céu. Potestades, ó espirituais da maldade. Então, do segundo que vem para baixo. Aí o povo, como sabe de onde vem o fogo, né? O povo já está enganado mesmo. Olha, é como Elias. Deve ser um Elias na vida esse aí, né? Quando, na verdade, ele é um falso profeta. Qual é a função do profeta, vocês sabem? Convencer o povo sobre Deus. A função do profeta é essa. O profeta Elias pregava, ensinava a palavra para o povo se voltar para quem? Para Deus. Esse falso profeta, a função dele é convencer o povo a adorar quem? O anticristo. Assim como nós adoramos a Deus e ao Senhor Jesus, o diabo vai enviar esse espírito maligno na vida do falso profeta para ele convencer as pessoas com esses sinais para que o povo adore o anticristo e pensar que o anticristo é que é o Messias, o Machia que eles estão esperando. Quando na verdade não é nada disso. Mas depois que todo mundo tiver assinado com o nome dele, a mão direita ou na testa, aí ele vai se mostrar quem ele é. Por quê? Já comprou o povo e quem não quiser adorar ele, vai acontecer o quê? Vai morrer quem não quiser ele. Então isso aqui vai ser obrigatório. Quem não se alistar para receber a marca vai morrer. Então, fiquemos com o Senhor Jesus. Caso contrário, vai ser complicado. Mas vai ter muita gente se vendendo, falar assim, eu não quero morrer não. É melhor me entregar aí para esse anticristo mesmo, ficar com ele, porque aí pelo menos não vou sofrer. Mas vai sofrer na mão do Deus eterno. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E isso não pode. No versículo de número 12, voltando lá para Apocalipse, capítulo 13, você viu aí no versículo de número 12, que a palavra de Deus diz que ele faz grandes sinais de maneira que faz descer fogo do céu. Está no versículo de número 12. Mas ele faz isso na presença da primeira besta, né? Versículos 12 e 13. Para quê? Para que o povo consiga entender que a primeira besta e a segunda estão juntas. Que o falso profeta convence o povo de que o anticristo, que é a primeira besta, ele é a solução para o mundo. E o povo vai ser enganado e eles vão conseguir. Está escrito aqui, ó, versículo 14. Enganos que habitam na terra. Eles vão conseguir enganar. Tem muita gente caindo. Hoje que o anticristo ainda não se manifestou. Ele já está na terra, mas não se manifestou. Hoje o povo é enganado por várias coisas. O povo diz aí, ó, pega isso aqui, eu vou consagrar, e você vai dar uma oferta de tanto, leva para casa, e aí Deus vai te abençoar, queima lá na fogueira santa, faz essa coisa. E o povo faz. Imagina nisso daqui, que eles vão ver nitidamente diante dos olhos fogo descendo do céu. Fala, olha, nós estamos vivendo o tempo do Antigo Testamento. A realidade está acontecendo. Tudo engano. Ah, Jesus. E isso acontece por quê? Porque o diabo que eles falam que não tem poder, não tem autoridade, tem. E Deus vai permitir que ele faça. Satanás não é tão fraquinho igual o povo pensa.
Isso é fraco perante o poder do nosso Deus. Mas ele tem muita autoridade, porque ele do céu veio, foi criado por Deus para ter autoridade, mas se rebelou e virou um demônio. Virou um anjo caído, que é Satã. Vamos continuar aqui no versículo 14. Número 14 na apostila. Os israelitas foram advertidos a não aceitarem os falsos profetas que procurariam enganá-los ao realizar milagres. Está lá em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 3. Quem pode ler Deuteronômio capítulo 13? Onde Deus diz na sua lei, na Torá, no livro Devarim, que é Deuteronômio, dizendo que não era para procurar os falsos profetas, para não serem enganados. Deuteronômio, você vai achar Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e depois Devarim. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 3. Ao 3. Isso. Quando... Deixa eu ver se eu estou vendo certo. Capítulo 13, versículo 1 até o 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te ouve falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber que amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Não, veja bem, Deus deixou ali no livro sagrado, na Torá, o último livro da Torá, que se chama Lei, dizendo que não era para seguir o falso profeta. Como é que você sabia que o profeta era falso? Primeiro, ele falava o contrário do que Deus tinha deixado escrito. O profeta verdadeiro ele não pode falar contra Deus, nem contra a sua palavra, ele tem que falar a favor. Se ele disser para o povo seguir um caminho que Deus disse para não seguir, ele é mentiroso, e não deve dar crédito a ele. Mas o pior é que o povo gosta dos mentirosos. O povo gosta. Eles gostam daquele que balança, que faz chorar, que mexe com a emoção. É desse que o povo gosta. Dos mentirosos. Aí quando vem o fraco, o pequeno, pobre, mas é verdadeiro, que Deus usa, joga para o lado, diz que é mentiroso, joga para fora, apedreja e até manda prender dizendo que ele está falando besteira. Mas é o verdadeiro. O mundo é assim, o mundo odeia a verdade. Então vai lutar contra os verdadeiros. Mas os verdadeiros não se cansam. Por quê? Porque Deus está com eles. E o povo tem que escutar a verdade. Todos serão salvos? Não. Mas quem ouvir a verdade e der crédito será salvo. Por isso está escrito, quem crer será salvo. E quem não crer será condenado. Então o problema está na fé que o povo está colocando. Ou é em Deus e na sua palavra está colocando a fé no ser humano. Se botar no ser humano vira idolatria, porque a nossa fé tem que estar em Deus e em Cristo. Então vocês viram aí que não era para seguir a ele, se ele mandasse seguir outros deuses, porque só devemos seguir o verdadeiro Deus. O Shema Israel, de Deuteronômio capítulo 6, diz, ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, não existe outro. Então só a Deus devemos seguir. Apareceu alguém dizendo que é para seguir outro, como vai aparecer esse falso profeta. Ei, siga ali a besta, siga ali o anticristo, né? Ele vai dar um nome lá para o anticristo. Ele vai ter um nome, tá, gente? É aqui que a Bíblia chama ele de anticristo, mas não revela qual será seu nome. Tá bom? Ele teve a visão de um ser humano. Mas qual era o nome desse ser humano? Não foi revelado para ele, então não tem na Bíblia. Mas ele vai chegar, ele tem nome, tem CPF, tem identidade, tem tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas agora a identidade não tem número mais. Agora o nome da identidade é o CPF, vocês sabem disso, né? Acabou esse negócio de número de identidade. Agora é só uma coisa, é CPF. Está unificando tudo para ficar mais fácil de achar o povo. E aí é tudo por aqui, ó, chamado digital. Você pega o dedinho do ser humano, você sabe onde ele está. Onde colocar digital, você sabe que ele fez um saque, que ele fez uma compra. Por isso que tem que ser na mão direita, o Mondex, lado direito. Tem que ser desse lado aqui, que é daqui que parte toda a informação, lado direito, pensante. Então, o anticristo, ele vem com o poder de Satanás e o falso profeta, que é essa besta que subiu da terra, o falso profeta, é que vai poder enganar o povo. Vamos agora, passando aí Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Essa besta, ela instruiu os habitantes da terra que fizesse uma imagem à besta, a primeira besta. Então, a segunda besta fala para fazer uma imagem para a primeira besta, ou seja, o falso profeta fala com o povo para fazer uma imagem para o anticristo.
Além do mais, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Gente, uma imagem com espírito para respirar. Pensa num negócio que vai dar certo. Vai dar certo porque você não vê imagem andando, mas essa aqui vai até falar. Um negócio feito pelo ser humano falar, vai ter vida. Olha o que Deus vai permitir acontecer. Vai deixar o cão pintar e bordar aqui na terra para enganar quem puder enganar. Olha o que diz. Fizessem uma imagem à besta, além do mais, foi-lhe concedido que desse espírito, o fôlego, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, que está aqui no versículo 15. Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha só o que é interessante, isso aqui é uma preparação. Por que vocês acham que existe idolatria de imagem na Terra? É uma preparação para o anticristo já enganar o povo, porque o povo já está acostumado com a imagem. Ver uma imagem falando vai ser para eles um milagre. Aí eles vão dizer, ei, viva a nossa fé, sempre acreditamos na imagem. Aí a imagem está falando para vocês verem, né? Quer dizer, o diabo está preparando o povo na ignorância para no dia enganar o povo com mais ignorância ainda. Só os escolhidos de Deus, ou seja, aqueles que entregaram a vida para Cristo, para fazer parte do grupo dos escolhidos, é que não serão enganados. Não estarão nessa época para ser enganados. Mas o povo que está aí, né, que bate palma para esse tipo de coisa, que o diabo está botando essa cangaia na vida do povo, ele já tem muitos anos, são séculos, o povo vai continuar daqui para cada vez pior. E olha o que diz aqui, depois aqui do número 15, entre parênteses, que é o versículo 15. Somos lembrados da antiga ordem de adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, que eu citei para vocês, Daniel capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Pessoas de todas as classes são obrigadas a receber um sinal na mão direita ou na testa. Olha o que diz o versículo 16. Quem pode ler o versículo 16? Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. E faz que seja posto, isso é obrigatório. Vai fazer e o povo vai ter que colocar, e quem não quiser morre. Eu pergunto para vocês, mas vocês não me respondem. Isso aí se chama pergunta retórica, já tem a resposta na mente. Certo? É igual você pergunta assim, subir é para cima. É retórico, você já sabe a resposta. Se eu falar sobe, não vou falar só para cima, é sobe, tem que ser para cima, não tem para baixo, né? Então, imagina que ficaram na terra. Não subiram com Cristo. E aí, o anticristo fala assim, vai querer a marca ou vai querer morrer? O que vocês preferem? Não me respondam. Pensa aí com vocês. Pastor, eu não queria passar por essa decisão, então entrega a vida para Jesus e seja fiel. Porque não vai ter escolha não. É se marcar ou morrer. Entendeu? Então aproveita que é de graça a salvação e está em tempo. Porque assim como diz a palavra de Deus em Gênesis, que foi Deus quem fechou a porta da arca para ninguém mais entrar, Deus também vai recolher a igreja e ninguém mais vai poder subir. Ou vai ficar aí. Ainda vão ter alguns que vão se converter, que são remanescentes de Israel, um restante. Mas vai ser com muitas lutas, degolados, machucados, para se converter. A grande tribulação veio por causa deles, porque não quiseram o Mashiach. O Mashiach é o Messias, Jesus Cristo. E o povo que ficar é porque rejeitou. Então, entrou no caminho de Cristo, fica com os dois pés. Por mais que você ache que tenha motivo para largar Deus, joga esse motivo fora, porque a gente não tem motivo para largar Ele. A gente tem motivo para ficar unido a Ele, porque Ele fez o que a gente não pode fazer. É verdade. Nós temos milhões de motivos para falar que vai ficar com Ele e zero motivo para dizer que vai ficar longe dele, porque o salário do pecado é a morte, nós somos dignos de morrer. Ficar longe de Deus, eu perguntei para o cidadão ontem, quando eu fui orar na casa de uma pessoa, eu falei assim, já é crente? Ele falou, sou desviado. Eu falei assim, se ama Jesus, ama, o que você está fazendo longe dele? Nunca vi você ficar longe de quem ama. Você fica longe de quem você não deixa, de quem você não gosta, né? Quem não gosta de você, você fica longe. Mas de quem você ama, você fica longe. Não, mas eu amo Jesus, sabe? Mas aí tem um tempo certo. Eu falei, filho, o tempo certo que determina você não é Deus, não. Agora Deus também vai te salvar, porque Deus quer te salvar. Salvação individual é cada um decide o que quer, meu filho. Deus não vai te obrigar a ser salvo, não. É você que decide o dia, a hora e o local que você vai entregar a vida para Jesus.
Se você não quiser entregar, Deus também não vai reagir, não vai te salvar, não. Acho que ele vai botar alguém no céu à força para dizer, estou no céu, é porque Deus quis que eu visse para cá. Porque por mim, eu estava lá pintando e bordando lá no inferno, pulando e dançando, só festa de carnaval lá no mundão. É isso que o povo gosta, tá aí, ó, chegando no fevereiro, né? O povo já está se preparando, as prefeituras, os estados, para quê? Para trazer essa grande festa da carne, onde os demônios sairão de seus... Boa tarde. Sairão de seus centros espíritas e do inferno, sobem aqui para a terra para fazer algazarra, deixar o povo doente e acabar com a paz na terra. Aí depois vem as consequências. O povo morre, está com praga, está com doença, espalha doença. Aí tem aquele povo que pega uma injeção, aplica em um, aplica em outro para causar doenças por infecção. E outros que pegam DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, que são, uma delas é a AIDS. Outras pegam pela agulha e saem transmitindo a doença de um para outro. E o que eu digo para vocês, em 2026 o povo vai descobrir a doença que já está no Brasil desde o ano passado, que não foi revelada. Mas em 2026 será revelado o nome dessa nova doença. E essa nova doença vem através da respiração. O povo vai tomar remédio achando que ficou bom, mas 3 meses depois virá a consequência. E vai ser uma pandemia mundial de novo, porque o povo não acorda, não obedece, não muda. E é problema do povo, porque Deus trouxe praga no Egito, porque o Egito maltratava Israel e não libertava Israel. Israel pedia socorro a Deus. O povo não quer ouvir Deus, rejeitou o Filho dele, Senhor Jesus, vem praga sobre a terra para eles aprenderem. Então, quem está em Cristo será preservado. Quem não está, infelizmente, não vai ser preservado desse problema. Por isso que eu digo, entrega a vida para Jesus, você tem tudo de bom com Cristo. Sem Cristo, tudo que não presta vem e vem com autoridade. Por quê? Só Cristo que nos protege. Vamos lá. Versículo 16. Como disse, foi obrigado a receber a marca na testa ou na mão. Isso é popularmente conhecido como a marca da besta. Todavia, toda tentativa de identificar isso com os símbolos ou nomes atuais não passa de mera especulação que desonra a palavra de Deus. Ou seja, muitas pessoas tentaram conseguir os algarismos romanos para tentar ver se era o número de um homem. Outros pensaram, deve ser o número 666 mesmo, ou deve ser o número de Antíoco Epifânio, e outros mais, isso deve ser... Gente, quando o povo lia Apocalipse no passado, eles falavam assim, peraí, mão direita deve ser o cartão de crédito, porque o cartão de crédito você coloca ele com a mão esquerda ou com a direita? Com a direita. E o lado de botar o cartão de crédito é do lado direito. O povo falou, e quem tem cartão de crédito vai para o inferno, que é a marca da besta. Né? Antes do cartão de crédito era pior, era o código de barras. O povo falou, é código, é número, e que tem que decifrar, e eu não posso comprar mais nada, porque tudo vem com código de barra. O povo ficou assustado. Só que tudo isso são coisas que Satanás permite entrar na terra para acostumar o povo. Ou seja, primeiro o povo fica com medo, depois o povo se acostuma. Quem não gostava de usar pulseira, hoje está usando pulseira. Usa uma pulseira. Para quê? Para chegar lá no Bradesco ou no Itaú e não precisar de cartão de crédito. Ela usa pulseira para acostumar o povo. Só que essa pulseira, ela sai da perna de tornozeleira e vem para o braço. E é para o lado direito. E Satanás vai acostumando o povo. Quando todo mundo estiver acostumado, ele vem com a marca. Aí o povo lá, pode marcar, já passou tanta coisa, não era? Essa vai ser mais uma. Aí o povo é vencido. Então Satanás, ele ganha a pessoa no cansaço. A pessoa luta, chega uma hora que ela cansa e fala assim, cansei, não vou lutar mais não. Aí Satanás vence, porque ele não se cansa. É por isso que não podemos dar brecha, nem espaço para ele. Vamos lá. Mera especulação que desonra a palavra de Deus. Com referência à palavra sinal, né, o sinal na sua testa ou na sua mão, que está aqui no versículo 16, é a palavra grega charagma, ou charagma. A comentarista Sincox, escreve que é a marca de fogo colocada nos escravos para identificá-los. Devotos pagãos, às vezes, recebiam esse tipo de sinal, marcando-os como a propriedade do seu Deus. Então, há uma especulação
que, como se diz o texto, é marca, preste bem atenção, não é pulseira, como eu disse, as coisas são só para acostumar o povo, é marca, está bem claro aqui na Bíblia, marca. O que é uma marca? Uma coisa que fica. Uma cicatriz é uma marca no corpo? Sim ou não? Aquilo tem como você apagar com borracha? Não. Tem como você passar um corretivo e tampar? Aquilo fica e você lembra por que que é, não é? Ah, eu sei, isso aqui foi no dia tal, no ano tal, e foi por causa disso que eu levei aquela marca ali. Satanás ele vai fazer isso. Então, o profeta João, que era apóstolo, deixou bem claro, esse povo vai ser marcado. Como é que você faz para poder colocar uma marca? Você esquenta um ferro, não é isso? Com aquela marca, né? O anticristo vai fazer ou com o nome dele, está escrito aqui, o nome da besta na testa ou o seu número na mão, não é isso? Então, o anticristo ele vai preparar tudo para poder marcar o povo. Ferro quente, com fogo, sei lá, com qualquer coisa. Mas aquilo tem que pegar na pele e tem que ficar. Não tem como apagar, não tem como tirar. Ali é um sinal de identificação. Esse sinal de identificação, ele era feito no passado para poder identificar os animais para não se confundir com o gado do vizinho, né? Porque o gado que tinha lá a letra A do seu sobrenome não podia se contaminar com o gado que tinha a letra Z, né? Assim que eles identificavam o seu boi. Vai tanto boi parecido, como é que eu vou saber qual que é meu? Vamos marcar eles. Pega o ferro quente, ia lá, colocava e aquilo ficava na pele. Não tinha como apagar, não vou apagar, que aí eu vou burlar, eu vou enganar o outro lá para dizer que isso aqui é o meu. Não tem como você apagar uma marca, entendeu? Então, o profeta João disse que haverá uma marca, o povo vai ser marcado, vai doer, vai queimar, mas vai ficar. E quem passar por isso não tem como apagar e tirar mais. O que nós aprendemos nos capítulos anteriores, até o capítulo 9 e 10? Que Deus também vai marcar os seus escolhidos, não é isso? Com o nome de Deus e com o nome do templo de Deus, não é isso? Para estarem juntamente com Deus. Então, o povo que quiser estar em Cristo, o anjo do Senhor vai marcar quem é anticristo. O povo que quiser o anticristo. O anticristo também vai mandar marcar. Cada um vai marcar o que é seu. Então, eu digo para vocês, aproveita que é de graça. O povo perde muito tempo pensando, será que eu vou? Um dia eu tomo uma decisão. Gente, tomar decisão por uma coisa certa não se deve pensar, não. O negócio é certo, você tem que tomar decisão. Não adianta correr, não. Quem fica correndo de um lado para o outro perde a oportunidade. Depois que passa, não adianta chorar, porque aquela que foi ontem não volta hoje. Foi ontem, acabou. Nós temos que aproveitar a oportunidade e seguir em frente. Não é ficar passando tempo e demorando a tomar decisões, porque a decisão é apenas uma. Deus é um, caminho é um, Cristo é um. Vamos aqui. A palavra sinal é charagma. Sincoque se escreve com a marca de fogo que recebiam os escravos para identificá-los, colocado nos escravos. Devotos pagãos às vezes recebiam esse tipo de sinal marcando como propriedade do seu Deus. O comentarista Rust diz que esse sinal era o termo técnico para o carimbo imperial em documentos oficiais. Tá lá fora. Essa marca da besta é o oposto, ou seja, o contrário do que lemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Vamos para Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que é onde eu falei dos capítulos anteriores. Então nós vimos aqui no capítulo 3 a marca do anticristo, agora vamos ver a marca de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Quem pode ler para mim, por favor? E depois dessas coisas vi... Isso. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Vai, próximo versículo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Vai no 3. Dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do vosso Deus. Então preste atenção, o povo de Deus vai ser marcado também, não vai? Então falou assim, os 4 anjos que estão nos hemisférios norte, sul, leste, oeste, pontos cardeais, eles vão reter os ventos que virão para destruir e causar os desastres na terra. E eles falam assim, o anjo disse assim, ó, vocês não vão fazer o que Deus mandou até que tenhamos assinado o nome de Deus nos escolhidos de Deus. Enquanto não tiver, não vem lançar o mal sobre a terra. Por quê? Porque Deus vai preservar os seus escolhidos. O escolhido que é marcado
por Deus, ele não vai sofrer a praga. O que não tiver marcado por Deus, quem vai marcar é o outro, é o Satanás. E Satanás vai estar operando na vida do anticristo para marcar o povo. O anticristo vai ter muita gente ao seu comando, principalmente os exércitos das nações. Os exércitos vão obedecer o comando dele. Tanto o exército do Brasil, como o exército dos Estados Unidos, o exército da Bulgária, da Nigéria, da África do Sul, da República Federativa, do Congo e outros países, China e Japão, vai todo mundo obedecer ele. Quem não quiser, ele vai fazer. Não quer, vai morrer. Quem não quiser, vai morrer. Eu digo uma coisa para vocês, a ser sincero. Quando eu vejo um servo de Deus, principalmente um pastor, que ele faz um abuso de autoridade, ele comete um pecado, cidadão desse, ele sofre. Sofre, vou dizer por quê. Quando a pessoa é pobre, ela não consegue comprar grandes coisas. Consegue? Não. Quando a situação melhora, qual é a primeira vaidade que entra no coração da pessoa? Vou comprar e vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Não é isso? A vaidade entra no coração porque tem condição. Quer dizer, a humildade pula fora. Acabou. Deve dizer assim, eu só não comia coisa cara porque eu não tinha condição. Eu só não tinha um carro de luxo valendo 200, 300, 400, 500 mil, meio milhão, porque eu não tinha condição. A vaidade entra nos corações. Agora, você viver uma vida normal, bem, é diferente de viver uma vida de luxo, que é abusar de dinheiro para poder ostentar e mostrar para as pessoas. Quem aí que é rico, que pega, vive normalmente com simplicidade, mas bem, e pega e reparte com os pobres? Quem faz isso? Ninguém quer. Só que Deus deu a riqueza na mão das pessoas para elas repartirem. Como elas não fazem, Deus vai cobrar delas um dia. Aí chega um cidadão que é pastor, ele anda lá a pé, de bicicleta, um dia tem condição de comprar um carro, ele comprar um carro para ele poder fazer a obra do Senhor, para ele poder andar com a família, vendo um salário mediano, seja em 3, 4 mil reais para ele viver bem com a família. Não, aí pega, bota o salário lá, 50, 100 mil reais às custas da igreja. Compra um carro que vale mais de 200 mil, 300 mil, meio milhão. Quer ostentar mesmo, agora a igreja tem condição e eu vou fazer mesmo, porque eu comi, foi casca de banana quando eu era pobre, agora eu vou comer caviar, vou comer aquela picanha de 9 mil dólares, que não sei o que. Quer dizer, isso aí já é um abuso. Aí eu tô andando de Hilux e o membro do meu ministério não tá andando nem de bicicleta. E eu comprei a Hilux às custas de dízimo e oferta. Se eu for empresário, eu posso comprar o que eu quero, porque eu estou trabalhando para isso, mas às custas de dízimo e oferta dos outros. Eu esbanjar luxo? Não pode não. Isso é pecado. Isso é arrancar a lã da ovelha. Se eu quero luxo, eu trabalho para isso. Agora, às custas de dízimo e oferta, gente pobre, que está ali na sua fidelidade para eu sustentar luxo, isso não existe não. Então, se eu um dia na minha vida já tive carro, eu trabalhei para isso. Hoje eu não tenho mais. Mas eu trabalhei para isso. Eu nunca peguei dinheiro da aula para fazer isso, não. Mas tem muita gente aí que faz e ainda ostenta. E quem é contra quer disciplinar. Isso daí é uma pessoa que quer agir como um monarca, um rei. Sair disciplinando as pessoas, querendo achar que a vida luxuosa ele merece. Você chega, pega um cidadão, tá lá a igreja com 100 pessoas, com dízimos e ofertas, e fala assim, ó, eu vou deixar aqui você, eu vou te dar um salário para você viver com a sua família, você cuida dessa igreja. É louvável, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas aí ele fala assim, tinha 100, eu consegui para a igreja 1.000, quero que o meu salário aumente. Peraí, você é empresa para aumentar o salário? Estava ganhando um salário normal para viver com a família, agora só porque tem mais almas, está querendo aumentar o salário, quer dizer que ele ganha um salário de acordo com o número de almas, é isso mesmo? Quer ganhar muito dinheiro, vai trabalhar para conseguir alguma coisa. O que nós temos que viver é com o suficiente. Pergunto para vocês, com 4 mil reais dá para a gente viver, sim ou não? Dá para a gente ter um carro com 4 mil reais? Você acha que não? Você não acha que com 4 mil reais dá para andar de carro, não? Ah, mas é um carro ruim, né? Carro Não, bom. carro ruim não. 4 mil reais a gente compra um carro bom, você compra a prestação, você termina de pagar. Dá para andar. Agora, uma pessoa ganha um salário de 4 mil, dá para botar um filho na escola, dá para ter uma casa, né? Mesmo que você não consome, não vai pagando, mas vai chegar, vai ter condição. Melhor que quem tem o salário mínimo, que ganha muito menos. Mas
A pessoa fala assim, não, eu quero ganhar 15, 100, 150 mil reais e o membro lá não tem nada na vida. E é ele que está sustentando e pagando esse salário absurdo, cidadão. Isso aí eu sou contra, e a Bíblia é contra isso. Porque a Bíblia é a favor de ter um salário digno para poder viver com a sua família. Isso aí a Bíblia é a favor. Agora, ser exorbitante, passar de um salário grotesco desse jeito, isso daí não é aceito por Deus. Então vamos continuar aqui. O termo técnico no carimbo oficial, vocês viram aí o capítulo 7, versículo 1, que fala que Deus vai marcar o seu povo. Então, a marca do anticristo é uma e a marca do povo de Deus é outra, tá bom? Não podemos confundir o capítulo 7 com o capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1, ali os servos do nosso Deus são selados em suas testas. Na verdade, aqui não é capítulo 7, versículo 1, é capítulo 7, versículo 3. Aí, porque o comentarista botou o versículo 1, mas é do 1 ao 3. É no 3 que aparece o selo que os anjos marcam o povo de Deus. São selados nas suas testas, em suas testas protegendo-os dos julgamentos divinos, prestes a ser derramados sobre a terra. Temos um livro apócrifo, que ele não entra entre os livros inspirados, ele é mais um livro histórico, né? E nesse livro apócrifo, chamado Terceiro Macabeus, capítulo 2, versículo 29, está escrito lá assim: lemos que Ptolomeu Filópater, ou Filopáter, do ano 217 a.C., é 217 anos antes de Cristo, não é do nosso tempo, do segundo século não, é antes de Cristo vir à Terra. Ordenou que os judeus de Alexandria, que era lá no Egito, Alexandria, fossem marcados com a insígnia da folha da Hera, do deus Dionísio. Isso forma, vira folha, um paralelo impressionante. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Está no versículo 17 aqui na Bíblia. Então ninguém pode comprar nem vender se não tiver o número da besta. Então nós vimos aqui um comentário rápido lá no terceiro livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, que naquela época eles estavam colocando a marca do deus Dionísio, naquela época, a época em que o Império Grego ainda operava, depois dos Medo-Persas. E aí, muitas pessoas pegam esse texto e dizem, não, isso já aconteceu, que são os preteristas, eles sempre levam para o passado, já foi. Mas a visão, olha o que diz em Apocalipse, escreve a visão futura. Vai acontecer. Se vai acontecer, não aconteceu. Aí o povo fica contando com o tempo da história. Não, da época que João escreveu, lá no ano 90, até o ano 95, até agora já aconteceu. Não aconteceu. Eles aqui estão colocando o ano 217 a.C., Apocalipse é depois de Cristo. Então uma coisa não bate com a outra. A visão é ainda futura, não é para aquele tempo, não aconteceu naquele tempo, vai acontecer. Vamos continuar aqui. Depois aí do número 17, entre parênteses, versículo 17. Provavelmente, Sweet, que é a comentarista, está certo ao dizer que as duas últimas frases estão em aposição com o sinal. Da relação enigmática de nome e número, ele escreve: onde o provinciano pagão via somente o nome do imperador reinante, o cristão detectava um número místico com suas associações de maldade e crueldade. Então, aqueles pagãos naquela época eles tinham números também. E eles faziam associações com o mal que eles poderiam estar causando, achando que eles eram os anticristos. Eles não eram o anticristo. Eles eram pessoas, mas com o anticristo que virá. Deve ser lembrado que no hebraico, grego e latim, cada letra do alfabeto tem um equivalente numérico. Cada letra no alfabeto vale um número. Por isso que o povo aí da Cabala, judaica e de outros, eles estudam os estudos numéricos, numerologia, tá? Porque ali existem números por trás das letras. Assim, todos os nomes nessas três línguas, no grego, latim e hebraico, representam números exatos. Então, vem um dizer enigmático: aqui há sabedoria, está lá no versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, eles aqui ficaram associando, já que é número, vamos ver que letra é equivalente a esse número 666. Em primeiro lugar, foi colocado 3 números 6, vou dizer para vocês por quê.
Número 1. Deus fez o homem em qual dia da semana? No sexto dia. No sexto dia Deus criou o homem, no sétimo descansou, não é isso? Então o homem foi o último na criação. Por que é 3? Primeiro, 6 é o número do homem. E é 3 por quê? Porque quem está por trás disso, vamos lá, quem são? Primeiro, o anticristo, não é isso? Segundo, falso profeta. Mas o poder dos dois vem de alguém. Quem é? De Deus. Não. Aqui é o anticristo. Ah, é. Então o poder que vem para os dois é de quem? Diabo. Do diabo, Satanás, o Ra-Satã. Vocês estão entendendo? Então por isso são 3 números, porque é a tríade satânica na terra. Satanás que dá poder para o anticristo, que é a primeira besta que vem do mar, e dá poder também para o falso profeta, que é o que vem da terra. Então por isso que são 3 números 6. E isso representa que os 3 estão unidos no mesmo propósito para fazer o mal, para levar o povo à perdição eterna. Então, esses números, eles trazem letras. Muita gente começou a colocar vários tipos de letras sobre isso. Vou colocar algumas coisas aqui para vocês verem. Relação enigmática. O pagão somente o nome do imperador reinante, o cristão detectava. Deve ser lembrado aqui, no grego e no hebraico, vamos para o número 18 aqui. Esta é a expressão seguinte: aquele que tem entendimento, literalmente, tendo uma mente, são bastante parecidos com o capítulo 17, versículo 9, que diz assim: aqui há sentido, que tem sabedoria. Talvez essas expressões façam um eco do que lemos lá em Daniel capítulo 12, versículo 10. Lá diz assim: e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Um outro paralelo está em Efésios capítulo 1, versículo 17. O espírito de sabedoria e de revelação. Aqueles que tinham esse espírito, o Espírito de Deus, entenderiam o que João estava dizendo. O número da besta é um número de homem, isto é, um número humano, ou um que é calculado simplesmente por um método humano comum, designando valores numéricos às letras do nome. O número 666, que é 666, tem recebido incontáveis explicações. Muitas explicações têm tentado dar. Vou dar algumas aqui. Desconsiderando as fantasiosas, podemos dizer que provavelmente a referência originária foi Nero. Foi o primeiro que eles colocaram. Nero tinha um número, era imperador romano, e o número dele, o seu nome, trazia um significado numérico, pelas letras. Outro, na forma latina, as letras de Nero eram Neron, ou Neror, totalizando 666. Sem a última letra, a letra R, Neror, o número seria 616. Então o nome dele, de Nero, seria 616. Nero foi aquele que botou fogo lá em Roma. Não sei se vocês já viram que tem uma imagem que eles colocam de uma torre pegando fogo. É a cidade, ele colocou em chamas o imperador Nero. Fez uma loucura aquele cidadão, e era imperador. Que pode ser o motivo de alguns manuscritos apresentarem esse número menor. Veja a nota de rodapé, por exemplo, no comentário Beacon, número 129. Uma terceira maneira de calcular a equivalência numérica de Nero é escrever Nero César, com letras hebraicas. O hebraico tem apenas consoantes, não tem vogais. Então vamos lá. Nero, as vogais são E e O. Nero César é as vogais E, O, E, A. Tirando isso daí, como é que você vai ler o nome dele? Sem vogal. Fica difícil de pronunciar, não é? Então, vamos ver aqui. O hebraico tem apenas consoantes não vogais. O valor total das letras hebraicas é 666. Isso aqui são o que nós chamamos de especulações, tá, gente? Aqui não foi Nero, não. Não é Nero que era o anticristo, que ele já morreu. O anticristo ele virá ainda. Não veio. Isso foi uma especulação. Agora, Irineu, do século II, achava que esse número significava a palavra Teitã. O Irineu, do século II, ele achava que era Teitã. E dessa forma representava um poder titânico. Ele também chamou a atenção para o fato de o número ser igualar a lateinos nas letras gregas e dessa forma poder representar o Império Romano, eles sendo latinos que agora reinam. Nos tempos modernos, quando entramos na era moderna, olha o que diz aqui. O número tem sido calculado de forma variável para representar, olha os nomes, Maomé, Lutero, que foi o Martinho Lutero, o Papa Benedito,
IX, Napoleão, o Imperador Guilherme na Primeira Guerra Mundial, Hitler na Segunda Guerra Mundial. Por pensar que Hitler era o anticristo, que ele fazia cada loucura, matando judeu, incendiando tudo, pegando manuscritos que falavam sobre a Bíblia, evangélicos, e mandavam botar fogo. Eles pensavam que ele era o anticristo. Outro que eles acham também, Mussolini, entre as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles achavam que Mussolini era o anticristo. Estudiosos mais sensatos da Bíblia o referem ao anticristo, e não essas pessoas, sem tentar identificar o arqui-inimigo de Cristo com qualquer pessoa. Então, o estudioso bíblico, teólogo, ele não vai dizer o nome da pessoa, porque a Bíblia não diz. João não viu o nome dele, não escreveu, só sabe que ele é um ser humano, ganha o poder de Satanás e ele é que vai governar o mundo. Chama-se Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem mundial é onde uma nova ordem vai ser dada para todo mundo e todos vão ter que obedecer. E se preparem, né? Quem tiver aí conta no banco, até para mexer com dinheiro no banco, eles vão trancar as contas, eles vão começar a impor condições para pegar dinheiro de volta. Eu que tem dinheiro no banco, que compra aí criptomoedas, né? Bitcoins, para poder ficar rico, multiplicações de dinheiro, ações, né, ações do governo, bolsa de valores e outras coisas, mas o anticristo vai dominar isso tudo, vai trancar a conta de todo mundo. E aí o povo só vai conseguir pegar o dinheiro se ele permitir. E para ele permitir, ele vai dar as condições dele. Quem não obedecer fica sem dinheiro. Sem dinheiro você não come, você não bebe, você não vende, você não faz nada. Então esse vai ser um tempo de militarismo, aonde só os males é que vão triunfar. Então por isso que nós temos que estar com Cristo. Vamos lá. Queremos resumir as principais interpretações acerca das duas bestas desse capítulo. Vamos colocar sobre os povos que falamos das interpretações. Os preteristas, que são aqueles que fazem interpretação no passado, dizem que elas representam respectivamente, ou seja, em ordem, o poder civil romano, que é o império, e o poder religioso romano, o sacerdócio pagão, apoiando a adoração ao imperador, particularmente na província da Ásia. Vira folha. Agora, os historicistas, que são aqueles que interpretam a Bíblia ao longo da história, que dizem que a Bíblia já foi se cumprindo ao longo dos anos. Vamos ver o que eles entendem. Os historicistas entendem tratar-se do Império Romano e a Igreja Católica Romana, cujo líder é o Papa, em que a Igreja Católica procura exercer toda a autoridade do Império. Você confere isso aí lá no versículo 12. Agora, a nossa visão, que é a visão futurista. Os futuristas identificam a primeira besta como o anticristo. Esse é o certo. É isso que a Bíblia diz, o anticristo. O chamado homem do pecado de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E a segunda besta como o falso profeta. Então, deu para entender o capítulo 13? A primeira besta que vem do mar é quem? O anticristo. A segunda besta, do versículo 11, que sobe da terra, quem é? O falso profeta. Muito bem. Todas essas interpretações são importantes. Parece sábio não insistir que apenas uma interpretação seja válida e que as outras estão erradas. Então, nós aqui ficamos com uma interpretação, mas nós vamos excluir as outras interpretações. Nós ficamos com a futurista. Em certo sentido, todo o Apocalipse, exceto capítulos 19, 20, 21 e 22, do 19 até o 22, se aplica ao passado. Tá? Em certo sentido, todo o Apocalipse, menos esses capítulos que eu citei, se aplica ao passado, presente e futuro. Você vê no início do capítulo de Apocalipse dizendo, escreve a visão do que tem sido, do que é e do que há de vir, do que há de acontecer. Então, a visão foi para o passado, presente e futuro. Passado, as igrejas da Ásia. Já aconteceu, não existe mais aquelas igrejas. Aquela visão já aconteceu. Não existe mais igreja na Turquia, na Ásia Menor, aonde João estava. Aquelas igrejas foram demolidas, acabou tudo, só tem ruína lá. Agora, a palavra que foi lançada para aquelas igrejas serve para nós, porque o que aconteceu com aquelas igrejas está acontecendo conosco. Deus escolheu 7 igrejas para mostrar que no decorrer dos séculos, no mundo, o que aconteceu com elas iria acontecer com as outras igrejas. Você encontra a igreja que abandona Deus e fica com a riqueza do mundo? Encontra? Você encontra pessoas que são capazes de amar dinheiro e não amar pessoas, de querem só o dízimo e a oferta delas, não está nem aí para uma delas ensinar o certo. Então são igrejas
que elas estão se preocupando como Laodiceia, tá nem aí para a simplicidade, para a humildade, para Deus. O que elas querem é a riqueza e luxuosidade, elas acham que não depende de Deus. Nós encontramos também igrejas fiéis, como Filadélfia, sofredoras, pequenas, mas que são fiéis. Sim, existe hoje igrejas como Filadélfia. Você encontra igrejas que trabalham muito, fazem muita obra, mas não fazem com amor, como Éfeso, que abandonaram o primeiro amor, só fizeram a obra por fazer. O povo acha que faz e Deus ele vai pagar pelo que foi feito. Eu trabalhei para Deus, ele vai dar o meu pagamento. Se chama galardão, recompensa. Porém, gente, o Senhor nos dá a maior recompensa que a salvação, mas isso não é meritório, não é nosso mérito. É favor, é de graça, é Deus que dá, por meio da obediência, mas por amor. Eu estou fazendo a obra por fazer. Eu fiz, tá? Mas fez por amor? Ou foi para aparecer, para ser identificado, para ser reconhecido? Nosso reconhecimento vem de Deus, não é do ser humano. Eu vi muitas pessoas que vão para uma igreja matriz, falam assim, não quero ficar na filial, não quero ficar na matriz, que o pastor presidente me vem me consagrar. Como se isso fosse muita coisa. Quando a pessoa recebe um nível espiritual, se ela foi chamada para exercer algo na parte da obra de Deus, ela vai ter que fazer com muito cuidado. O presbítero ou um pastor tem que conhecer a palavra para poder ensinar o povo, tem que orar pelo povo, tem que servir o povo. E as pessoas querem essas posições só para ficar indo em igrejas pregando. E a vida delas está uma desgraça que só fuma, bebe, se prostitui, não é casado, vive de qualquer maneira e acha que é bom e está pregando por aí, enganando os outros. Pega uma credencial falsa aí, sai apresentando por aí, dizendo que é cheio de Deus e ora e profetiza e a vida está um bagaço, está todo sujo. Mas está aí, achando que vai para o céu, não vai não, só se for para o céu da boca da onça, porque para o céu de Deus não vai não. Então nós devemos policiar a nossa vida e entender o seguinte, gente, quando você vê uma multidão, presta atenção, a multidão toda não agrada a Deus, só tem um grupo na multidão que agrada, são os que adoram a Deus em espírito e verdade, são os verdadeiros, os fiéis, são aqueles que não se vendem nem se contaminam com o mundo, são os diferenciados. Se você e eu não formos diferenciados, nós não somos cristãos, porque Deus nos tirou do mundo para nos limpar e nos purificar, para ir lá no mundo e chamar mais pessoas para se purificarem, não para se contaminar no mundão. Eu venho do mundão, não bebia, fumava, prostituía, não que eu fiz isso, estou dando um exemplo. Aí eu fazia, pintava e bordava tudo, e aí eu estou na presença de Deus e continuo fazendo essas coisas. O que adiantou sair do mundo? Nada, porque eu não saí do mundo está dentro de mim, eu estou fazendo isso. Nossa vida tem que mudar, tem que ser diferente. Se não é diferente, é do mesmo jeito do mundo, é mudando, não é cristão. O cristão segue a Cristo, segue as pisadas de Cristo. Ele procura pensar, Cristo estaria no meu lugar fazendo isso? Se a resposta é não, eu não posso fazer. Tem muita gente que diz assim, eu não vou nem fazer a pergunta, que já sei a resposta, eu nem quero saber da resposta. Eu ia falar um negócio aqui. Não adianta a pessoa sair do mundão e o mundão não sair da pessoa, né? Ela continua no mundão, vivendo no mundão. Só de aparência, né? Não funciona. Mas a Bíblia diz que Deus nos conhece. Vamos lá. Representando aqui, vamos começar aqui, depois do 19 ao 22. Aplica o passado, presente e futuro. Muitas vezes tem se falado que o número 6 representa o homem como imperfeito. Nós temos isso aqui, que o homem foi feito no sexto dia. Incompleto em contraste com Cristo, que é representado pelo número 7. Deus descansou no sétimo dia, a perfeição de Deus. Significando inteireza ou perfeição. O número 666 simplesmente multiplica triplamente essa ideia de que o homem é imperfeito. 3 vezes. Aquela explicação que eu disse para vocês é aquela que é correta. Isso aqui são especulações que as pessoas passam. À luz disso, a adoração à besta, cujo número é 666, adquire um significado adicional. Esta era terminará, ou seja, esse tempo que vai acontecer, terminará com a adoração ao homem, em vez da adoração a Deus. Essa corrente já está recebendo um grande apoio. No início do século XX, quando é que começou o século XX? Perguntar para vocês já estudaram sobre séculos. Século XX começa quando, vocês sabem? Sabe não? 1900, século XIX. 1901, século XX. 1901 até o ano 2000, século XX. 2001, século 22. Então você tinha 1900, século XIX. 1901, século XX. 2001, século XXI. Desde 2001 estamos no século XXI. O século XXI vai acabar quando, você sabe? Não tenho a menor ideia.
Não. 2001 começou o século 21. Ele vai até o ano 2099. Quando chegar 2100, ele finaliza. 2101, século 22. Aí eu pergunto para vocês acham que o mundo chega até lá? 2101? Acho que não. Vocês acham que chega? Tem muita coisa para acontecer ainda, gente. Tem, não tem um milênio aí, mais 1000 anos ainda na Terra? Sim. Chega, gente, o mundo vai chegar lá ainda. Mas os pessoal dizendo, mas Jesus está voltando, ele está voltando. Ah, tá. O tempo vai passar. Vai viver esse horror de tempo ainda. Que Deus está Não, voltando. mas peraí, a questão não é a senhora e eu vivemos isso tudo, não. Teve gente que viveu antes de nós já morreu. A gente também não vai ficar sabendo, não. O que eu estou dizendo aqui é se o mundo chega até lá. O mundo chega, porque ainda tem um milênio para Cristo aqui estar na Terra há 1000 anos, não tem? Tem. Não é isso? A 7ª dispensação, então o mundo vai chegar sim, com certeza. É a igreja que sobe antes. Mas o mundo continua, a contagem vai continuar. Ela só finaliza quando a nova Jerusalém descer, Cristo aperfeiçoa a terra, aí uma nova contagem de tempo. Aí não tem milênio, não tem mais nada. Aí é o tempo da eternidade. É quando os santos vêm com Cristo na nova Jerusalém. Vocês estão entendendo? Então, a terra aí vai seguir muitos anos ainda? Vai. 1000 anos ainda é certo aqui no planeta Terra. Para Cristo reinar aqui, quando ele descer depois da grande tribulação. Então, o tempo vai correr. É nós que não vamos estar aqui, não vamos ver tudo isso. Eu, principalmente, eu nasci em 1990, eu não vou durar até o ano 2100. E até 2100 eu teria 110 anos. Eu não chego, com certeza, eu falo isso aqui sem medo de errar. Eu não chego nem a 70 anos. Cristo volta antes e eu quero subir antes. Eu não quero nem saber de ficar mais tempo aqui, não. Quanto mais tempo passa aqui, mais tempo e chance eu tenho de pecar. E eu quero viver longe disso. E conta bancária aí, bens, materiais, pouco me importa. Não vou levar nada mesmo, então para mim nem me interessa. Se o carro que eu almejo comprar eu não conseguir, eu não estou nem aí, porque o carro vai ficar, adianta eu comprar e não levo. Então para mim tanto faz como fez. Se der para comprar bem, se não der, não compro. Se Deus me der bem, né? Tá bom demais. O importante é ser salvo, né? Se prender a isso. Vamos lá. Simplesmente multiplica triplamente a ideia de que o homem é perfeito. À luz disso, a adoração à besta, cujo número 66 adquire um significado adicional, terminará com a adoração ao homem em vez de adoração a Deus. E essa corrente está recebendo um grande apoio. No século XX, no início, a teologia humanista, que nega a divindade de Jesus, ou seja, diz que Jesus não é Deus, mas só foi homem, e elimina o sobrenatural da Bíblia, infestou a Alemanha e a Grã-Bretanha, chegando até os Estados Unidos. 2 guerras mundiais que apresentaram todas as evidências de serem um julgamento apocalíptico, encontraram uma reação na forma da neo-ortodoxia, que é a nova ortodoxia. Mas ela tem sido amplamente substituída pelo neoliberalismo, novo liberalismo, que libera tudo, que tudo está liberado, que Deus vai julgar nada, vai deixar o povo à vontade. O fruto final de tudo isso é um movimento chamado Deus está morto. Já ouviram falar sobre isso? Deus está morto? É onde o povo diz que Deus não existe, é onde quem ganhou espaço nisso foram os ateístas, que não acreditam na ideia de que Deus vive, de que Deus existe. Jesus morreu na cruz, sim ou não? Mas ele continuou morto? Só que a Igreja Católica coloca ele pendurado numa cruz, ele não está lá mais. O Deus que ele serve é um Deus morto, gente. Me desculpa dizer para quem fica chateado, mas eu tenho que dizer a verdade. Deus que católico serve não é o mesmo Deus que a gente serve, não. Deus é um só, mas o Deus que ele serve, que nós servimos, não é o mesmo, não. Porque o Deus está pendurado na cruz, o nosso não está. E Jesus é Deus. O nosso Deus derrama o seu Espírito Santo para quem vive de acordo com a palavra. Eles vivem na idolatria e o Espírito Santo não está com eles. Então, desculpa dizer aí para quem fica triste, mas a verdade tem que ser dita. Deus é um só, mas o Deus que ele serve não é o mesmo que nós servimos, não. Porque o nosso não está pendurado na cruz. O nosso está vivo e a cruz está vazia. Acabou. O nosso Deus nos salva, não é através de missa. O nosso Deus nos salva, não é através de ficar sendo batizado em águas, que o batismo não salva, a ceia não salva. É participar de catecumenatos, nada disso salva. Nada disso salva. Quem salva é Jesus Cristo por meio da graça, através da fé. É assim que somos salvos. Ninguém merece salvação. É quem passa a obedecer e reconhecer o sacrifício de Cristo que será salvo. Então, existe um paralelo
uma divisão drástica, muito drástica, entre nós e eles. A fé é totalmente diferente. Então, o fruto final de tudo isso é um movimento chamado Deus está morto, que emergiu em 1965, surgiu nessa época. Tendo rejeitado Deus do seu universo, o homem está agora adorando a si mesmo. O cenário está preparado para a adoração da besta. Mas você vê hoje é o povo realmente se adorando. Você quer ver? Chega um pregador, ele é o profeta, o camarada é o top, é aquele dali que é o melhor. E o povo vai, passa a mão, e adora, se prostra, chora, me atende, bota a mão em mim, que senão o milagre não acontece, uma adoração. Os pregadores hoje vão na igreja e falam assim, eu vou pregar na tua igreja, você me pagar um cachê de 1.000, 10.000, 5 mil reais. Vou cantar no teu ministério, a minha banda, com o meu pessoal aí, não é menos que 10 mil reais. E lembrei do garotinho, né, de 13 anos aí, que tava pregando aí nas igrejas aí, conseguiu comprar carrão de luxo e casarão, né? Tudo cobrando valor para poder pregar. Servo de Deus não faz isso, gente. A gente está a favor do reino, não é da riqueza. Quem ama a riqueza é idólatra. Amor a dinheiro é idolatria. Não se ama dinheiro, não se ama coisas, se ama Deus e pessoas. Coisa a gente gosta, a gente não ama. O homem falou assim, o jovem rico de Lucas capítulo 18. O que eu faço para entrar no reino de Deus? Ele achou que ele não tinha mais nada para fazer, já estava pronto para entrar. Só que o Senhor Jesus botou um ponto final na vida dele e disse assim, alguma coisa falta. O que é? Pede o que você tem. Dá para mim, né? Para minha obra, não. Dá para os pobres. Você vai encontrar um lugar no reino de Deus. Ele vendeu o que ele tinha? Vendeu ou não? Não. Mas o mandamento não diz que tem que amar o próximo a si mesmo? Sim. Por que Jesus mandou ele dar e ele não quis dar? Se toda a ordem de Deus tem que ser obedecida. Ele amava mais a riqueza. Zaqueu era rico, sim ou não? O texto diz isso? Sim. Diz que ele era rico. Jesus mandou ele vender tudo? Não. Por quê? Porque ele não tinha coração na riqueza. A palavra de Deus diz em Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Você tem que amar a Deus e o próximo. Esse é o que diz o mandamento. Amar coisas jamais. Coisas não podem estar acima de pessoas. Se você tem coisas e pode ajudar pessoas, ajude. Qual é a maneira, pastor, de eu prosperar? É quando você usa o que você tem para abençoar quem precisa. Essa é a maneira certa de prosperar. Pastor, eu não vejo isso. Olha para a mulher viúva. Tinha um filho e disse assim para o profeta, vou comer o que eu tenho, vou queimar essa lenha e amanhã não tenho mais nada. Vou morrer. O que ele disse? Dá para me comer então, já que você vai morrer mesmo? Você pode dizer assim, insensível, né? Vendo que a mulher vai morrer na última refeição, ainda quer deixar ela com fome? Né? Só que o profeta foi ali com ordem de Deus. Deus disse assim, olha o que Deus disse para o profeta antes dele chegar lá. Você vai chegar numa cidade chamada Saré. Quando você chegar lá nessa cidade, aonde tem uma mulher, lá essa mulher vai te sustentar. Quando o profeta chega lá, ele escuta dizendo que não tem nada em casa, vai comer e morrer. O profeta poderia ter entrado em colapso. Espera aí, Deus falou comigo que eu ia ser sustentado. Eu chego aqui e estou encontrando pessoas passando fome. À beira da morte, mas espera aí, ele é profeta. Se ele era um profeta, ele carregava a bênção de Deus na vida dele, sim ou não? Sim. Deus abençoava pessoas através dele? Sim. Então quando Deus disse, ela vai te sustentar, Deus estava dizendo para ele, você vai, eu vou te usar, para que através de você, você mesmo seja sustentado por ela. A fartura chegaria na casa dela, era o que ela estava precisando. E o profeta chega e diz o seguinte, então foi o seguinte, pega o pouco que você tem e dá para mim. Se ela fizesse isso de bom coração, Deus prosperaria, mas se ela fizesse reclamando, Deus não ia prosperar. Ela entende que ela é profeta, então o que ela faz? Meu filho, só tinha refeição para nós dois, chegou alguém, mas é de Deus. Eu vou fazer, vou dar para ele. Ninguém discute. O profeta come e diz assim, ó, nunca mais falte farinha na tua casa, nem azeite na botija até que chova sobre a terra. Sabe quantos anos ficou sem chover? 3 anos e meio. A mulher tinha comida dentro de casa durante 3 anos e meio, sem chover. A plantação dela era 100%. Porque ela abriu mão do pouco que ela tinha para abençoar. Então, você quer o segredo da prosperidade, você faz de coração. Não para receber em troca, mas por você crer no Deus que prospera. Aquilo que você dá, aquilo volta. A Bíblia diz em Provérbios, Salomão com muita sabedoria disse assim, lança o teu pão sobre as águas, pois muitos dias você vai achar. Vai correr, vai correr, vai correr. Ele está dizendo o seguinte, o que você lança para alguém que está longe, volta para você muito próximo. Então Deus abençoa. Mas quando a pessoa só nega, fica com muita mendigaria, se fecha, reclama, murmura, isso Deus detesta.
essa pessoa só vive em miséria. Não estou dizendo que Deus vai fazer a humanidade cristã rica. Deus não veio prometer isso. Mas uma prosperidade quando você tem o que é necessário. Se Deus quiser que você tenha mais, coloca no coração, eu tenho mais para ajudar quem precisa. E assim você multiplica. Você tem sempre para você ainda para ajudar. Guarda a semente. Às vezes Deus dá 2 tipos de semente. Tem que passar isso para você antes de finalizar. Deus dá sempre 2 tipos de semente. A que é para você comer e a que é para você plantar. Por isso que Paulo diz assim, Deus dá semente para quem semeia. Se você comer a semente, você tem que comer a sua. Quando você planta, ela te dá pão, ela dá o trigo. O trigo você amassa, faz a farinha, dele faz o pão e se alimenta. Então se você comer a semente, você não vai comer o pão. Então o que você faz? Você planta. Ali gera o trigo gera a farinha, que você faz o pão e dá para muita gente comprar. Então isso é aquilo que Deus chama de prosperidade para alimentar. O Senhor Jesus falou, vocês têm o que aí para comer? Tem nada. Aí alguém corre e fala assim, eu achei um menino aqui que ele trouxe uns 5 pães e uns 2 peixes. O Senhor Jesus falou assim, traz para cá. A multidão era 5.000, fora mulher e criança. 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 pessoas, gente? Não. Mas o Senhor Jesus falou, traz para mim. Você pega o pouco e bota na mão de Deus. É fantástico o que ele faz. O Senhor Jesus só agradece. Bota tudo no cesto e fala assim com os discípulos. Dá para o povo. Se os discípulos parecem, mas Senhor, não tem como, nós não estavam querendo um milagre. Mas eles simplesmente obedecem. Quando eles chegam com o cesto, falam assim, pega. Eles nem olham para o cesto, pega, não pega. Já chegou a 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas e o povo continua pegando. Chegou a 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas e o povo continua pegando. Pegando peixe e pegando pão. E no final da conta, o texto diz assim, Cristo pergunta, quanto sobrou? Os discípulos disseram, sobrou 12 cestos ainda. 12. Deus faz milagres, mas não pode questionar. Quem questiona não entra na dimensão do sobrenatural. Não vê milagre de jeito nenhum. Então, quando a gente entra nessa esfera, Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. É na oração que a igreja cresce, fé não perde. É na oração que a igreja cresce, o inferno perde. É na oração. Quando nós buscamos a Deus e oramos com fé, milagres acontecem. Claro que tem um dia determinado por Deus, mas a sua fé, ela não pode se abalar em dia nenhum. Para quê? Para que o dia que Deus procurar em você fé, Ele ache e então possa operar. Porque se Ele olhar para nós e não achar fé, falar assim, estava bom quando tinha fé, não achei mais, não vou fazer mais nada. Tem que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. Amém? Amém. Fechamos os olhos. Pai querido, Deus eterno e amado, em nome do Senhor Jesus, rogamos ao Senhor, imploramos a Ti. Olha para nós com misericórdia. Se o Senhor, nesta hora, em Teu olhar para as nossas vidas, ver que a nossa fé está fraca, pequena, mínima, eu lhe peço, faz dela uma fé mais madura, mais forte, maior. Porque nós precisamos, porque sem fé é impossível Te agradar. Nos ajuda nos nossos embates da vida, na nossa caminhada e no nosso agir, para que com sabedoria venhamos agir de forma sábia, entendida, fazendo o que agrada ao Senhor e não o que agrada ao mundo, porque precisamos ser diferentes. O céu é um lugar maravilhoso e para entrar aí nós precisamos obedecer. Ajuda-nos a obedecer. Existe, meu Deus, uma classe de anjos no céu. E estes anjos, nesta classe, estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, aqueles que se alistam no Teu exército, Te buscam e Te adoram em espírito e verdade, que se rendem a Ti. Mas também existe uma classe de anjos no céu chamada virtudes. E eles são os que nos ajudam a fazer as coisas de forma mais perfeita possível. Ajuda-nos, meu Deus, através deles. Envia para nos ajudarem, porque o Senhor envia anjos para nos ajudarem a herdar a salvação. Envia estes anjos virtudes para nos ajudarem a fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque não sabemos pedir como convém, não sabemos o que agrada ao Senhor somente por meio do conhecimento da palavra,
mas o teu Santo Espírito pode também nos ajudar e nos levar além. Queremos sentir, mas não somente sentir, porque não vivemos de sentimentos, nem de emoções. Vivemos pela única razão de fazer a vontade do Senhor pela fé. Não vendo, mas crendo, para que então possa existir. Em paz e com segurança o Senhor nos trouxe. Nos leve em paz e com segurança para os nossos lares. Dá proteção, livramento, escape e refrigério. Prospera e abençoa. Se há alguma coisa amarrando os caminhos de alguém, se há alguma coisa impedindo a bênção e a vitória do Senhor de chegar nessas vidas, retire esses impedimentos. Joga por terra as muralhas e barreiras. Destrói demônios, despedaça correntes e ferrolhos de ferro. Abre, Senhor, cadeados e quebra essas correntes e também estes tipos de prisões. Lança tudo por terra e proclama libertação para estas almas, para que possamos viver em novidade de vida, fazer a Tua vontade. Existem coisas que estão atrapalhando o caminhar das pessoas, desanimando elas, mas lança isso por terra. Tira a inveja do nosso meio. Quantas pessoas têm inveja do Teu povo? Arranca também todas as obras carnais, contendas de palavras, dissensões, heresias, falsos testemunhos, pessoas que estão servindo para poder causar malignidade e dissensões, brigas entre o povo. Joga esses demônios por terra para que então o povo não viva de forma carnal, mas de forma espiritual. Pedimos, guia-nos, Senhor Espírito Santo, nesta tarde, neste dia, nesta hora. Abençoa a nossa vida nessa semana, porque precisamos da bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Joga por terra toda a falange do mal e toda palavra contrária às nossas vidas. Que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre a nossa cabeça, e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Unge-nos, meu Deus, neste dia, e nos abençoa para a Tua honra e glória. Que pessoas possam contar testemunhos, até aqueles que nos acompanham na internet, possam contar seus testemunhos de bênçãos alcançadas através destes cultos, porque Tu és um Deus que opera onde existe alguém orando com fé, alguém ouvindo Tua palavra, alguém crendo no Senhor e confessando, conforme diz Tua palavra, confessando as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A pessoa tem que confessar para ficar liberta. Eu peço, meu Deus, age na vida deste povo para que confesse seus pecados, confesse suas culpas, para que reate a amizade com as pessoas, para que sirvam as pessoas em vez de lançarem mão das lãs delas, mas para fazer a Tua vontade. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E finalizamos com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Estende as suas mãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu toda madrugada oro, toda madrugada, isso já tem tempo. Desde o ano passado, eu tenho um propósito para orar todo dia, sem furar um dia. Agora preste bem atenção. Existem pessoas aqui que Deus me disse, tanto para quem está aqui presente, quanto para quem está nos ouvindo na internet, que precisam fazer um propósito de oração de madrugada de 21 dias de oração. Sempre no mesmo horário, no mesmo local. Você vai escolher o local, um horário. Pastor, eu posso orar com televisão ligada? É claro que não. Com telefone ligado, é claro que não. Bota no silencioso, até desligue ele. E vou dar um conselho para vocês. Telefone, vocês estão orando, nunca com a tela para cima, tela para baixo, porque telefone também é portal. Tela para baixo. Capeta não tem que ver que você está orando, não, senão descobre e ouve tua oração. Bruxos entram através dos portais. Então não deixe de descobrir tua oração nem teu horário. Vira a tela para baixo, tá certo? Em nome de Jesus. Então, comecem um propósito de oração de 21 dias na madrugada. Eu oro todas as madrugadas, mas tem gente aqui que não. Então, comece esse propósito. Seja fiel no propósito. E peça ao Espírito Santo para te guiar no caminho certo. Tá certo? Você vai dizer aqui comigo, suas mãos tem isso, vai dizer assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, me guia através do Teu Espírito Santo na minha vida. Em nome
Em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos? Amém. Está finalizado em nome do Senhor Jesus. Não vou embora não. Desligar a câmera.